Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós. Já estamos hoje encerrando mais uma semana de evangelhos com a paz de Jesus em nosso coração. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, pois todos nós somos uma grande família que se reúne aqui para partilhar o pão do evangelho. Meus amados irmãos, é com o nosso coração feliz e em paz que nós convidamos a Jesus para estar presente aqui conosco. E que eu convido a todos para, inicialmente hoje aqui, abrirmos o nosso momento do Evangelho com uma oração. Vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material. E eu irei colocar aqui para nós uma imagem de Jesus para a gente. Vamos nesse momento aqui inicialmente olhar para Jesus. Jesus está tão tranquilo aqui, olhando o horizonte, as águas. Esta imagem nos passa tanta serenidade, a luz do sol banhando estas águas cristalinas e Jesus olhando. Com essa imagem, roguemos a Jesus por proteção em nossos dias. Roguemos a Jesus que Ele nos ajude a viver esta paz em nosso coração. Que Ele afaste de nós todo desânimo, toda incompreensão, todo desejo mau que a gente ainda carrega dentro de nós. Humildemente, supliquemos ao Cristo por amparo na caminhada terrena, por discernimento, para que não venhamos a cometer o mal, por respeito a todos, que Jesus nos ajude a vivenciar sempre o respeito a toda a criação divina. E que, sobretudo hoje, Jesus possa derramar em nosso dia as bênçãos que o nosso coração está mais necessitado. A força que o nosso espírito precisa e a fé, meus irmãos, que nos sustenta. Jesus, esteja hoje presente conosco. Nos ajude, nos ampare, nos fortaleça. Justo nós, Jesus, que nos afastamos tanto do Senhor, que nos esquecemos do Senhor, que às vezes nos revoltamos com o que nos acontece. Hoje estamos aqui humildemente, rogando, Jesus, que o Senhor nos ajude para que não nos afastemos de Ti, para que a compreensão banhe a nossa alma e para que a calma, Jesus, seja a nossa companheira nas decisões da vida. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras aqui que nós iniciamos o nosso evangelho de hoje. É com essa imagem linda de Jesus que nos passa tanta paz também, que hoje eu convido a todos para refletirmos a mensagem de número 123 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E esta mensagem, ela é muito especial porque é do Espírito André Luiz. É uma mensagem curta, mas são aquelas mensagens curtas que trazem aquele ensinamento certeiro para a nossa alma. André Luiz nos diz:
se procuramos o Cristo, gravemos as lições dele em nós mesmos, antes de impô-las ao semelhante. Meus irmãos, André Luiz diz, se a gente está buscando o Evangelho, se estamos buscando os ensinamentos de Jesus, e aqui eu acrescento a doutrina espírita também, gravemos essas lições para nós. E não fiquemos tentando impor isso ao outro. Quando Jesus, ele esteve aqui conosco na terra, Jesus, ao pregar a boa nova, ele pregava para quem estava ali, disposto a ouvir aquelas palavras. Jesus pregava para aquelas almas que estavam ali, diante dele. E Jesus falava diretamente para aqueles corações. Jesus não falava para o irmão que não estava ali presente, para o vizinho que não foi, para o amigo, para a amiga que não estava ali. Não. Jesus dizia para aqueles corações, porque se aquelas pessoas estavam reunidas ali naquele momento, ouvindo aquelas palavras, é porque elas precisavam. Elas precisavam daquele remédio, do Evangelho. E não o parente que não estava ali, o irmão que não foi, o vizinho, o amigo. Eram aquelas pessoas que Deus reuniu naquele momento que precisavam daquele Evangelho. Olha, meus irmãos, diante disso, eu até me lembro de uma história aqui para nós. A história de uma senhora que sempre ia semanalmente ouvir o Evangelho. E ela estava ali semanalmente, todos os dias que tinha o Evangelho, ela estava ali na primeira fileira para ouvir. Ela era a primeira a chegar, porque ela adorava ouvir o Evangelho. E todas as vezes que ela ouvia aquelas palavras, ela guardava no coração dela, mas ela saía de lá pensando assim: isso aí serve para o meu filho, porque meu filho não veio hoje, mas isso serve para ele, vou falar para ele, vou impor isso para ele. Às vezes, enquanto alguém pregava o evangelho, ela já pensava: nossa, mas isso serve para minha vizinha. Ah, mas isso serve para minha irmã. Nossa, mas o meu irmão é desse jeito. Ele faz isso, ele pensa ainda assim, ele age daquela forma. Nossa, mas não tinha que ser eu que estava aqui, não. Tinha que ser meus parentes que tinham que estar aqui, minha vizinha, meu amigo, eles que tinham que estar aqui ouvindo, porque isso aí serve para eles. E ela sempre pensava assim. Até que um dia, ao dormir, o espírito dela, ao se desprender, a alma, a emancipação da alma, ao se desprender parcialmente do corpo, um mensageiro do Senhor vem ao encontro dela. E este mensageiro diz: minha irmã, as palavras do Evangelho são para aqueles que estão falando e aqueles que estão ouvindo ali. Deus reúne naquele momento para ouvir e para falar aquelas palavras às almas mais necessitadas. A senhora é a primeira a necessitar desse remédio. Ela, ao despertar do sono, se lembrou perfeitamente daquilo e acolheu em seu coração o ensinamento que aquele mensageiro do Senhor desejava passar para ela. Que ela estava semanalmente ali, ouvindo o Evangelho, e ao invés de acolher para ela os ensinamentos, ela tentava impor isso nas pessoas ou dizer, mas era o outro que tinha que estar aqui ouvindo. Mas é o outro que não perdoa, é o outro que ainda busca vingança, é o outro que ainda é avarento, é o outro que ainda não vive com Jesus. E ela
ouvia o evangelho sempre pensando no outro. E o mensageiro do Senhor passa a mensagem que se Deus reuniu ela naquele momento para ouvir aquele evangelho, que aquelas palavras eram para o coração dela. Esta história, meus irmãos, e esta mensagem de André Luiz, na verdade, é uma chamada de atenção muito carinhosa para todos nós. A todos nós que falamos, isso inclui a mim, ouvimos o evangelho também, a todos nós que estudamos o evangelho, que lemos. Os ensinamentos são primeiro para a gente, para nós. Se Deus concedeu aquilo diante da gente, é para nós primeiro. Vamos viver isso. Ao invés, meus irmãos, de sermos egoístas e ficarmos querendo impor isso aos outros, ou dizer que é o outro que tinha que ouvir. Se Deus, nosso Pai, é perfeito e nos reuniu naquele momento para ouvir aquela palavra, é porque ela é para o nosso coração. Primeiro, esse remédio é primeiro para a gente. Nós estamos necessitados. Eu encerro lendo de novo a mensagem de André Luiz. Se procuramos o Cristo, gravemos as lições dele em nós mesmos, antes de ficar impondo aos semelhantes. Gravemos em nós, primeiro. Sejamos primeiro o exemplo da mensagem do Evangelho. Hoje, eu deixo aqui essa mensagem para a nossa sexta-feira, para o nosso coração, agradecendo a todos pelo carinho, pelo amor de estarmos aqui reunidos, meus irmãos. Com a bênção de Deus, nos encontramos amanhã para mais um Evangelho Diário. Lembremos que esta também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus.